Efésios capítulo 1, versos 3 ao 5. E eu percebi na hora do louvor, enquanto muitos estavam adorando a Deus, e eu gosto de ficar ali atrás recebendo o povo, só não fala comigo quem entra por essa porta aqui. Eu percebi alguns irmãos que, a despeito de todo o clima de adoração, estavam no celular assentados, teclando sabe-se lá o que, visitando sabe-se lá que site. Se você continua nessa prática agora, por favor, em nome de Jesus, você já deveria ter parado no momento que você adentrou o santuário. Ligue-se, foque-se naquilo que Deus tem a lhe dizer. Você não tem aqui um animador de auditório, você tem aqui um pregador da palavra, e é essa a nossa intenção nessa noite, pregar a palavra viva do Senhor, para que haja transformação na vida da igreja, na sua vida em particular e na minha vida também, porque eu preciso a cada dia dessa atuação de Deus. Efésios capítulo 1, versos 3 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Você apenas me acompanhe silenciosamente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Amém, igreja? Quando comecei a meditar nessa palavra, percebi tantas lições que eu não teria como numa única noite contê-las, transmiti-las a vocês. E como não terei oportunidade de pregar essa mensagem seriada, vou me deter nesses 3 primeiros versículos, sabendo que eu não vou esgotá-los, não tenho condição nenhuma de esgotá-los. Então, nesse momento, nessa noite, eu quero pregar sobre o seguinte tema: a bênção de ser um eleito de Deus. Vamos repetir juntos, homens, mulheres, todos juntos, vamos lá. A bênção de ser um eleito de Deus. Os homens que estão aqui presentes, e que já foi bem citado pelo irmão Geraldo aqui, o dia alusivo à celebração dessa data, dia do homem batista, eu quero ouvir somente os homens que estão aqui. Vamos lá? A bênção de ser um eleito de Deus. Você tem convicção de que é um eleito de Deus? Você tem a certeza de que Deus de fato elegeu você em Cristo como filho dele? Vamos constatar se de fato há essa convicção. Vamos averiguar se de fato você pode se autoafirmar como eleito de Deus a partir dessa palavra. No domingo passado eu disse em uma palavra muito rápida no meio da mensagem, que há muitos pregadores moderninhos, há muitos teólogos nessa pós-modernidade que têm rejeitado o Velho Testamento, aberto mão dos ensinos do Velho Testamento, alegando que com Cristo somos seguidores apenas de um novo pacto. E eu bem salientei aqui que é impossível você ignorar o Velho Testamento, porque se existe o novo, é porque de fato Deus nos permitiu ter acesso ao velho. O novo é a luz do velho, o velho é a sombra do novo. E os dois testamentos, os dois pactos, eles se mesclam, formando uma unidade que podemos chamá-la de Bíblia Sagrada. O problema com alguns é uma interpretação inadequada do Antigo Testamento. Há muita gente que está querendo aplicar os mesmos princípios de interpretação ou hermenêuticos no Novo, da mesma forma que o velho, e não dá. Precisamos ler o Antigo Pacto sob uma nova ótica, sob uma nova linha interpretativa, para não termos dificuldade na compreensão. Por exemplo, a teologia da prosperidade, que causa tantos males para o povo de Deus, ela surge a partir de uma interpretação equivocada do Velho Pacto, do Velho Testamento. Nós sabemos, segundo dados históricos e até segundo a própria Bíblia, que para o antigo povo judeu,
A bênção de Deus, ela resultava sempre em sucesso, êxito, do ponto de vista material, do ponto de vista físico. Qualquer homem judeu que se dissesse abençoado por Deus, deveria confirmar esta bênção através de posses terrenas, da saúde sobre a sua casa, de uma prole bem extensa e numerosa, com muitos filhos criados à sua disposição, e uma relativa paz em relação aos seus inimigos. Isso acontecia porque a visão do judeu de mundo era uma visão muito concreta, muito física. Para ele, a ideia de bênção estava relacionada ao conceito de plenitude, do ponto de vista, repito, físico e material. É por isso que a gente compreende que o povo não aceitou bem Jesus como Messias enviado por Deus, porque a concepção que havia na mente dos conterrâneos de Jesus era que o Messias, ou seja, o ungido de Deus, prometido pelos profetas no Velho Testamento, ele teria eminentemente, essencialmente, um caráter de libertador político. Jesus não viria como Messias para inaugurar um reino espiritual, ele viria como Messias para inaugurar um reino físico, libertando Israel do jugo do Império Romano da época. Porém, quando nós vamos para o Novo Testamento, quando nós analisamos a fundo o Novo Pacto, o Pacto da Graça, nós percebemos que a ideia de bênção, a ideia de vitória na vida do povo de Deus, está relacionada a uma série de contradições do ponto de vista daqueles que interpretavam o Antigo Testamento. Por exemplo, para a ótica do Novo Testamento, o povo vitorioso é o povo esmagado e perseguido pelo Império Romano. Como pode isso? Um povo vitorioso, um povo com sucesso, ser um povo perseguido? Na ótica do Novo Testamento, o povo triunfante é um povo que segue um líder chamado Jesus de Nazaré, que não tinha, como ele mesmo disse, sequer onde reclinar a cabeça. Para vocês terem uma ideia, já falei sobre isso aqui, a maneira como os antigos caracterizavam Jesus através de gravuras era a de um homem, ou seja, do pescoço para baixo um corpo humano, crucificado, com uma cabeça de burro. Essa era a ideia do povo da época de Cristo acerca de quem ele era. O Messias era na verdade uma fraude. O Messias era na verdade um Deus fraco, porque se fosse um Deus forte, não morreria na cruz. Para o povo do Novo Testamento, uma geração abençoada, uma geração vitoriosa, era aquela que era amaldiçoada e depreciada pelas autoridades religiosas do seu tempo, que viam o cristianismo como uma seita, uma gentalha, um povinho qualquer. E diante de tantas adversidades e sofrimentos, nós nos perguntamos, por que é que com tudo isso, esse povo ainda se dizia abençoado? O que é que tinha a igreja que contrariava a ideia de bênção que prevalecia no Velho Testamento? Uma igreja despossuída, uma igreja marginalizada, uma igreja empobrecida, uma igreja excluída. Por que é que essa igreja, ao contrário da visão judaica tradicional, podia se auto-intitular como abençoada ainda? O que é que ela tinha? A resposta está no texto que lemos agora há pouco. Efésios, capítulo 1, versos 3 ao 5. E eu quero ler novamente os versos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. A resposta está aqui. Por que é que esse povo massacrado, oprimido, que era a igreja do início, dos primórdios da era cristã, por que é que esse povo se auto-intitulava abençoado? Porque eles sabiam que a principal bênção já tinha sido provada por eles. A bênção de serem eleitos por Deus. É este o sentido dessa palavra.
Permita-me dizer-lhe uma curiosidade. Quando nós estudamos o grego, que é a língua do Novo Testamento, existe um termo aqui, final do versículo 3, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Esse termo, todas as bênçãos espirituais, pode também ser traduzido como toda a bênção espiritual, no singular. E que toda a bênção espiritual é essa, no singular, é a bênção da eleição, acerca da qual Paulo fala no versículo 4, porque Deus nos escolheu nele. Somos abençoados com toda a bênção, porque Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Ou seja, já temos tudo que nos é necessário para vivermos nessa vida, independentemente de nossa condição econômica, física, material, como pessoas verdadeiramente abençoadas por Deus. Então repita comigo assim: eu sou um abençoado, eu sou uma abençoada. Amém? Se você está em Cristo, se você provou, experimentou da bênção de ser eleito por Deus, pertence ao Senhor, você é um abençoado, abençoada. Mas aí alguém pode me perguntar: mas pastor, como é que eu sei se eu sou eleito ou não? Primeiramente, quem é sabe. Quem é sabe. Eu não sei sobre a minha esposa, eu não sei sobre os meus filhos, mas eu sei sobre mim. Só que eu posso ver sinais na vida de minha esposa, eu posso ver sinais na vida dos meus filhos, como vocês podem ver na minha, que nos identificam como eleitos ou não da parte do Senhor. Então quero falar sobre esta bênção, que é a maior bênção a que temos acesso. A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira diz assim, eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Por que esta igreja está reunida nesta noite, neste culto dominical vespertino? Porque aqui existe uma multidão de eleitos pelo Senhor e para o Senhor. E quando eu penso na doutrina da eleição, eu sou destituído de toda atitude de arrogância, de orgulho. Porque eu passo a entender que o que eu estou aqui fazendo e onde eu me encontro agora, eu não estou fazendo e nem estou aqui por qualquer tipo de motivação egocêntrica. Eu não estou aqui por qualquer tipo de crédito pessoal. Eu estou aqui porque Deus me escolheu em Cristo. Você está aqui porque Deus o escolheu em Cristo. Você não é digno, eu não sou digno, mas o Senhor separou esta igreja nesse lugar porque Ele nos escolheu em Cristo. A bênção da eleição é o tema que vamos estar abordando e trabalhando de modo assim bem objetivo. Nós vamos ver que essa bênção não traz apenas privilégios, mas ela também traz algumas responsabilidades. Primeira verdade da noite: a bênção da eleição, ela se faz presente numa vida firmada exclusivamente em Cristo. A bênção da eleição se faz presente numa vida firmada exclusivamente em Cristo. Vamos lá? Vamos para a Bíblia? Efésios 1:3 e a parte A do versículo 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em quem? Em Cristo. Porque Deus nos escolheu em quem? Nele. Nele quem? Cristo. Em Cristo, antes da criação do mundo. Paulo diz que nós somos abençoados em Cristo e eleitos também nele. Esta expressão em Cristo, anote aí, Paulo usa 164 vezes no Novo Testamento. Esta expressão em Cristo, como ele diz aqui, fomos abençoados em Cristo e Deus nos escolheu em Cristo, ele usa 164 vezes no Novo Testamento. Por quê tanta utilização desse termo? Porque Paulo estava consciente de que não havia a menor possibilidade de se desfrutar a bênção da vida cristã se você e eu não estivermos firmados em
Jesus, em Cristo. E hoje nós temos que pensar com seriedade acerca de tal conceito, pois na maioria das vezes temos uma ligação muito íntima, muito forte, com algumas coisas relacionadas a Jesus, mas que na verdade não são Ele mesmo. Você consegue fazer essa distinção? Elementos, práticas, rituais, objetos, pessoas que estão ligadas a Cristo e aos quais estamos ligados também, mas que não são o próprio Cristo. Por exemplo, conhecemos a sua palavra, colocamos em nossas bocas a sua oração, assumimos algumas de suas atitudes, gestos que nos identificam até com Jesus, envolvemos-nos até o pescoço em sua igreja, mas muitas vezes estamos distantes daquele que é a essência, o motivo, o cerne de tudo isso, o próprio Jesus. Aquele que está firmado realmente em Cristo, desenvolve com Ele um compromisso de intimidade, desenvolve com Ele uma relação de cumplicidade. Ele pode até estar envolvido com muitas tarefas e afazeres, mas ele não perde de vista a noção do que é o principal, e o principal é ter comunhão com o seu Redentor, com o seu Salvador. Infelizmente hoje, irmãos, nós olhamos para a igreja e se usa um termo chamado cristandade. O que é a cristandade? A cristandade é a multidão dos que se podem enxergar, aqueles que dominicalmente lotam as igrejas protestantes, ortodoxas, católicas. Essa é a cristandade. Mas a verdadeira igreja não é aquela que é visível a olho nu. A verdadeira igreja não é aquela que se pode contemplar fisicamente, porque a verdadeira igreja, ela é de ordem espiritual, e ela se constitui de pessoas, homens e mulheres, que foram novamente nascidos de Deus e tiveram uma experiência com Ele, ímpar e singular. Não é quem simplesmente vai a um culto, participa de algum tipo de congregação. E entendemos que estas pessoas, à medida que o evangelho, o cristianismo vai se secularizando, se amoldando aos padrões do mundo, estas pessoas novamente nascidas de Deus são cada vez mais minoria. Pastor Darcy Duzilek, sobre quem falei há algumas semanas, ele estava no auge do seu ministério. Escute isso. Presidente da Convenção Batista Brasileira, reitor do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, pastor da Igreja Batista Barão de Itacuruçá, uma das igrejas mais renomadas batistas no Rio de Janeiro, e no auge do seu ministério, ocupando 3 funções totalmente invejáveis, ele cai em pecado. E quando cai, ele declara uma coisa, irmãos, que eu guardei no meu coração, essas palavras, e já guardo essas palavras por mais de 20 anos. Ele disse assim: como batistas, trabalhamos muito e oramos de menos. Vou repetir. Como batistas, trabalhamos muito e oramos de menos. E aí eu preciso usar uma ilustração do mundo artístico, para a gente compreender o perigo no qual estamos inseridos hoje. Não há a menor possibilidade de se haver um espetáculo, um show, uma grande exibição teatral, circense, sem que antes haja um preparo minucioso, adequado, por detrás dos bastidores. Pois é por detrás dos bastidores que as cortinas são abertas e fechadas. É por detrás dos bastidores que os efeitos sonoros e luminotécnicos são ajustados. É por trás dos bastidores que as roupas dos artistas são confeccionadas. Se qualquer um desses aspectos for negligenciado, o show certamente será caótico, teremos problemas na qualidade da apresentação. E esta é a nossa dificuldade.
Nós queremos em nossos cultos, em nossos encontros como igreja, em nossos congressos, em nossas programações semanais, queremos um show público espiritual diante dos homens. Queremos impressionar, mas não queremos o preparo espiritual por detrás dos bastidores, através de nossa comunhão intensiva com Jesus. Vou repetir um conceito que eu tenho batido frequentemente aqui, sendo redundante propositadamente. Vida devocional é algo que já não faz parte da realidade de muitas famílias e de muitos irmãos em particular. E como consequência temos presenciado uma igreja estéril, vazia, relacionamentos sem conteúdo, não influenciamos mais a vida de ninguém. É preciso que acordemos para essa realidade. Se queremos desfrutar da plenitude da vida de Deus, da bênção total no que diz respeito àquilo que entendemos ser do Senhor, é essencial que busquemos forças em Jesus através de um contato mais permanente com Ele. E é orar, é ler a palavra, é comungar entre os irmãos. Mas somos muito imaturos. Nos primeiros sinais de contratempos, de discordâncias, já nos afastamos das pessoas, já nos desviamos delas. Colocamos a culpa em Deus, não estou motivado para orar, não estou motivado para ler a palavra, não quero envolvimento espiritual. E assim vamos caindo cada vez mais numa espécie de limbo que ameaça nos devorar por completo. E o resultado é a mornidão que nos faz ser vomitados da boca de Jesus. A minha pergunta para você é a seguinte: você está de fato firmado em Jesus? Você pertence a Ele realmente? Você é dele totalmente? Ele já redimiu a sua vida? A rocha na qual você está firmado hoje é o próprio Cristo? Ou você está firmado em homens? Ou você está firmado em aparatos, dispositivos que não são o essencial para se viver a fé cristã? A bênção da eleição se faz presente numa vida que está calcada, firmada apenas em Jesus. E somente Ele nos basta. Amém, igreja? Se você é um eleito, você está calçado em Jesus, firmado nele por toda a eternidade. Segunda verdade: a bênção da eleição, ela representa o cuidado eterno de Deus a nosso favor. A bênção da eleição representa o cuidado eterno de Deus a nosso favor. Sabe, meu amado, existem duas formas de se encarar a doutrina da eleição. Uma é aquela que diz o seguinte, Deus previu, Deus sabia, na sua onisciência, quem é que iria se converter a Cristo. Então Ele separou para Ele. Ou a segunda forma: Deus mesmo separou e escolheu quem haveria de crer nele. A primeira forma, ela é falha, no sentido de nós dependermos de nós mesmos para termos fé em Jesus. Porque eu, estando cego espiritualmente, morto nos meus pecados, jamais iria por mim mesmo tomar uma atitude de crença. Eu por mim mesmo, pecador em minha natureza, que amo o pecado, jamais eu iria querer renegar a minha índole má para abraçar uma vida de santidade e pureza. E aí temos uma questão falha. Por quê? Porque se de fato eu entendo que Deus baseia a eleição na ideia de quem haveria de crer nele, Ele já sabia e por isso Ele separou, então a igreja é um acidente. Alguns então creram, e porque creram, Ele mandou Jesus, sabendo quem haveria de crer nele. Mas não foi isso, irmãos. Irmãos, a igreja não é um acidente. A nossa fé não é fruto de uma escolha que eu ou você tenhamos feito. E Deus previu isso lá atrás e nos colocou os dispositivos para crermos. Não. Na verdade estamos aqui porque Deus fez tudo o que era necessário para que estivéssemos aqui. Nada dependeu de mim, nada dependeu de você. Quando Paulo está pregando a palavra na cidade de Tiatira, lá temos uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. E a Bíblia diz que quando ele pregava a palavra,
Deus concedeu a ela e a outras mulheres o arrependimento espiritual, para que crescem, nas palavras de Paulo, no caso Jesus. Até a minha fé e a minha crença é fruto de uma decisão de Deus, da soberania do Pai. Então eu volto para a palavra, olha o que ele diz aqui, versículo 4, parte A. Porque Deus nos escolheu nele, em Cristo. Quando foi, irmãos? Antes da criação do mundo. Entenda essa palavra, querido. Eu não fui escolhido, você não foi escolhido no ano 2000 dessa era cristã, no ano 2018 da era cristã, seja lá quando você tenha se encontrado com Jesus. Você foi separado, você foi escolhido, porque o termo designa isso, separação, escolha, antes da fundação do mundo. Ou seja, quando nada ainda existia, quando nada era palpável, quando nada era concreto, Deus já havia idealizado você no coração dele. E ele já havia chamado você para ele. Acabou. Isso representa sobre a minha vida a cura para a baixa autoestima, a cura para o sentimento de autodepreciação, o sentimento de inferioridade e a depressão que tem atacado a tanta gente. Há alguém que cuidou de mim antes de eu vir a existir. Eu sou alguém, você é alguém que tem valor. Se esse Deus cuidou de você antes, quanto mais agora em vida. Se esse Deus previu e idealizou você quando nada existia, nem mesmo os anjos tinham sido criados ainda. Está falando aqui de eternidade. Então você pode descansar que quem idealizou você e projetou você no coração tem todo o poder para sustentar a obra de suas mãos. Todo o poder. Essa palavra vale no momento de crise financeira. Essa palavra vale na hora da enfermidade, na dor da morte de um ente querido, na iminência de uma crise. Deus continua cuidando do seu povo. Ele que criou esse povo é o mesmo que manterá esse povo para cumprir o seu propósito em Cristo. Creia, descanse, confie. Se você está firmado em Cristo, a bênção da eleição se faz presente através do cuidado eterno de Deus a nosso favor. Terceira verdade. A bênção da eleição traz para nós uma nova ética de vida. A bênção da eleição traz para nós uma nova ética de vida. Vamos lá? Versículo 4, parte B. Olha o que diz. Porque Deus nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo. Para o que, irmãos? Para que, igreja? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Paulo está tratando no capítulo 1 de Efésios a bênção da eleição como sendo a maior bênção a que o crente tem direito. Só que esta eleição não traz apenas privilégios, traz também encargos, responsabilidades. E aqui diz que ele nos elegeu para uma vida de santidade, para uma vida de pureza, de repreensão na presença de Deus. Ou seja, Deus tem para a sua igreja, para o seu povo, um comportamento, uma ética de vida diferente do padrão habitual. Uma ética de vida definida que não se abala de acordo com o vento mais forte. O tempo que nós vivemos é um tempo de falta de firmeza de caráter, onde as atitudes não acompanham as palavras, onde o que importa é a satisfação mera de nossas necessidades egocêntricas, mesmo que os meios não sejam tão puros, pois os fins justificam os meios nesta sociedade pós-moderna. Um tempo em que os escândalos de corrupção surgem com tanta frequência nos noticiários que a gente já não se incomoda, a gente não se perturba, a gente já não se abala com mais nada.
um tempo de acomodação frente ao erro, que ameaça inclusive a integridade da igreja. Em um determinado ministério, eu passei por uma luta muito grande, onde fiquei literalmente sozinho. A posição pastoral é uma posição muito solitária. Por mais que tenhamos irmãos próximos, amigos próximos, há certas decisões que só o pastor, só o líder pode tomar. E muitas vezes é incompreendido. Tínhamos um caso de uma mentira. Uma mentira que resvalava em roubo, uma mentira que resvalava em adultério, uma mentira que era digna de um crime a ser pago com pena de prisão, por parte de um líder. Uma coisa horrível, horrenda. Não vou entrar em detalhes aqui, não importa o que tenha sido. Constatamos a mentira. Cheguei então para a liderança da igreja e falei: nós temos que fazer alguma coisa, porque o nosso irmão continua negando. Entenda bem, o problema não foi a mentira, o problema não foi o gesto, não foi o pecado, foi a falta de aceitação do erro, foi a falta de reconhecimento do mal que havia sido feito, quando tantas provas conspiravam contra ele. E a liderança falou assim, sabendo que aquele irmão era muito influente: pastor, não mexa com isso não. Não mexa com isso não, que o Senhor vai se arrepender. E aí, irmãos? E aí? Mas a gente decidiu mexer porque não tinha condições de continuar com aquela pessoa liderando de frente à igreja, sem ter um quebrantamento espiritual e sem reconhecer o seu pecado. E contra todo o apoio e vontade daquela liderança, nós tomamos uma atitude, e a verdade veio à tona, mas não sem que antes eu ficasse queimado diante de vários membros da igreja, por ter sido acusado de praticar um ato sem amor e sem misericórdia. Mas não havia quebrantamento. O que havia era um grupo que queria se tornar em conformidade com o erro praticado, um erro abafado por vários da igreja. Deus trouxe a verdade à tona. A justiça dele foi estabelecida. E aquela pessoa pôde se converter dos seus maus caminhos, reconhecer o seu pecado e voltar para a igreja com uma atitude de diferença na sua alma. O que nos falta hoje, irmãos, como igreja, é esse tipo de visão. Nós estamos por demais psicologizando os problemas. Ah, pastor, coitadinho, é a criação. Ah, pastor, coitadinha, ela aprendeu desse modo. E nós estamos perdendo a visão do que realmente é pecado no meio da igreja do Senhor Jesus. Estamos aceitando um padrão cada vez menor como sendo o padrão referente à vida cristã. E como consequência, temos comunidades que não fazem diferença. Temos comunidades que não salgam nem iluminam. Porque salgar e iluminar não é estar simplesmente no meio do povo, é estar no meio do povo sim, como nós temos buscado, mas com caráter, com uma natureza transformada pelo Senhor Jesus. Gosto muito das palavras do pastor Robson Cavalcante, saudoso reverendo Robson Cavalcante, da igreja anglicana no Brasil, no seu livro Igreja, Agência de Transformação Histórica. Ele diz assim, o cristão é aquele ser que é profundamente incomodado no meio de tanta acomodação. É aquele ser que é desinstalado no meio de tanta instalação. Pois o cristão mexe o imexível, move o inamovível, transpõe o intransponível. Coisa linda. A nossa função é transformar, porque temos um estilo de vida diferenciado com base na eleição em Cristo. No início do século II de nossa era, o cristianismo começava a ganhar um espaço cada vez maior no Império Romano. E tinha uma região, a região da Bitínia, atual Turquia, que foi contagiada pela semente do Evangelho, a ponto de incomodar as autoridades romanas. Plínio, governador da Bitínia, representante do imperador, ele começa a massacrar os cristãos, a castigá-los, a exigir que eles amaldiçoassem a Jesus, queimassem incenso à estátua do imperador e adorassem os deuses pagãos, para que eles não fossem mortos. Mas quanto mais ele impunha esse tipo de castigo, mais e mais cristãos eram mortos.
até que ele se cansa. E ele escreve uma carta ao imperador pedindo ajuda. E ele diz o seguinte: eu não sei mais o que fazer. Eu tenho crucificado, eu tenho apedrejado, eu tenho enterrado, eu tenho afogado, mas eles não queimam incenso a ti, ó César. Eles não adoram os nossos deuses, e eles não amaldiçoam a esse Jesus. E aí ele fecha a sua carta com a seguinte frase, que mostra o quanto a ética cristã deve ser diferente, irmãos. Olha o que ele diz: é impossível obrigar os verdadeiros cristãos a fazerem aquilo que contraria a sua fé. Século II da era cristã. Aqueles irmãos preferiram a morte a ter que assumir um comportamento que entristecesse a Jesus. Entendam uma coisa, irmãos. Nós cremos numa igreja inclusiva. Amém, meus irmãos? Includente. Aqui é o local de homossexuais estarem aqui. Aqui é o local. Prostitutas, adúlteros, mentirosos, trapaceiros. Aqui é o local de estar todo mundo. Só que tem um detalhe: ele não vem aqui para ouvir um discurso religioso empolgante. Ele não vem aqui para fazer parte de uma comunidade que simplesmente o aceite do jeito que ele é, sem mudança. Ele vem para cá com sede e fome de Jesus, para ser transformado quanto aos seus valores corrompidos, para assumir uma ética de vida diferenciada. Se não for assim, não é cristianismo. Vamos lá, 1 Coríntios 6, já lemos esse texto aqui, inclusive já pregamos sobre esse texto. 1 Coríntios 6, 9, 10 e 11. 1 Coríntios 6, 9, 10 e 11. Diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Assim foram alguns de vocês. Porque você não foi transformado ainda da sua conduta que desagrada a Deus? Porque você não consegue alcançar vitória sobre algumas práticas que entristecem o Espírito Santo? Eu vou lhe responder: porque você ainda não está firmado em Cristo. Porque no momento que você estiver firmado em Cristo e abraçar uma fé que seja voltada apenas para o Filho de Deus, uma obra de restauração vai ser iniciada em seu interior. E será impossível não perceber, através do seu exterior, o que Deus está fazendo dentro de você. Sem essa nova ética, não somos filhos de Deus. Sem esse novo comportamento, caráter do coração, não somos de fato pertencentes à bênção da eleição. Esse é um fator distintivo. E aí eu fecho com a quarta verdade. A quarta verdade: a bênção da eleição nos torna filhos e filhas de Deus para todo sempre. A bênção da eleição nos torna filhos e filhas de Deus para todo o sempre. Versículo 5, parte A: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. De acordo com as leis romanas da época de Paulo, aquele que fosse considerado filho de adoção de alguém, passava automaticamente a ser confundido com o seu próprio pai adotivo. Ele passava a gozar das mesmas benesses, dos mesmos privilégios e atributos que um filho normal, de sangue. Paulo então usa essa linguagem técnica para dizer que em Cristo
nós temos direito sim a participar dos atributos divinos, da própria natureza de Deus, se formos de fato seus filhos. Existem duas categorias de seres que são chamadas de filhos legítimos de Deus. Sabe quais são? Os anjos, está lá no Velho Testamento. E a segunda categoria, o próprio Jesus. Nós, seres humanos, não somos filhos legítimos no sentido verdadeiro do termo. Nós somos filhos por adoção em Jesus Cristo. Mas isso não nos torna possuidores de privilégios menores, porque, repito, de acordo com a lei romana, um filho, mesmo adotivo, ele gozava das mesmas prerrogativas que um filho normal. Ora, amados, entendam bem uma coisa: o homem, enquanto apenas criatura, ele não pode participar dessa filiação real, espiritual. Ele tem apenas ideias acerca do seu Criador, conceitos, insights, mas ele não desfruta de um verdadeiro conhecimento espiritual. Enquanto criaturas, no nosso estado natural, podemos até saber que Deus é amor, mas não conseguimos experimentar esse amor. Podemos saber até que Deus é luz, mas continuamos andando em trevas. Podemos saber que Deus é bom, mas continuamos a viver no ódio do pecado. Agora, quando se é filho, é diferente. O filho não apenas conhece teoricamente ao pai, mas prova dele, das suas bênçãos, das suas benesses. Vamos lá, Marli, me responda uma coisa. Sua filha Rebeca está ali atrás. Qual o prato de comida predileto dela? O que ela mais gosta de comer? Fala para mim, só para mim, ninguém vai te ouvir não, só eu aqui. Só eu aqui. Uma mulher sem requinte, carne de sol frita ela gosta de comer. Então aquele que de fato enamorasse por Rebeca e quiser levá-la ao altar, não vai ter muito trabalho em alegrar o seu coração. Uma carne de sol frita é o que Rebeca gosta de comer. Muito bem. Bárbara, você conhece Rebeca, não conhece? Você congrega com Rebeca há quanto tempo mais ou menos? Aqui na Memorial? 8 anos. Qual é a sobremesa predileta de Rebeca? Bárbara é amiga de Rebeca, irmã em Cristo de Rebeca, congrega na mesma igreja. Mas Rebeca não é filha de Bárbara, porque se fosse Bárbara saberia. Entende onde eu quero chegar? A bênção de ser filho de Deus é muito mais do que uma nomenclatura religiosa, é muito mais do que um título. A bênção de ser filho de Deus nos torna conhecidos pelo Pai em nossa inteireza, em nossa intimidade, como também nos torna conhecedores do Pai. Existem coisas, filho, filha, que você não abre nem para o seu pai, nem para sua mãe, nem para o seu irmão, nem para sua esposa, nem para o seu esposo. Mas olha que lindo, Deus já sabe o que é, Deus conhece, e conhecedor de cada necessidade específica sua, Ele veio ao seu encontro, com soluções, remédios e antídotos, quando você menos espera, quando você ainda nem abriu a boca para pedir, porque o Pai conhece o Filho e sabe do que ele precisa. Então isso é um privilégio, essa é uma benesse sem igual. Na minha carteira de identidade que está no carro, está escrito assim: Júlio César Paiva Gonçalves, filiação Kermi Farias Gonçalves. O nome do meu pai, Kermi, você nunca ouviu esse nome antes, eu tenho convicção disso. Meu pai já morreu, e um dia eu morrerei também, mas entenda, para sempre, em todos os registros documentais que houverem, que existirem, estará lá Júlio César Paiva Gonçalves, filho de Kermi Farias Gonçalves.
para sempre, enquanto você estiver nesta terra, e muito mais na eternidade. Estará lá escrito: Rafaela, Guilherme, filhos de Deus; Pedro, Bia, filhos de Deus; Eli, Mari, filhos de Deus; Dutra, Lu, filhos de Deus; Orley, filho de Deus; Carlinhos, Bárbara, filhos de Deus, para todo sempre, e ninguém jamais lhe tirará esse título, porque ele é de Deus para você. Que segurança, irmãos, que segurança, que segurança. Podemos tropeçar, derrapar, cair, mas em Cristo nós nos levantaremos sempre, porque somos filhos eternos de um Pai que é todo amor e misericórdia, e que nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Muito bem. Finalizando a minha palavra, em outubro teremos mais um momento decisivo na história do nosso país: as eleições estaduais e também a federal. Candidatos já estão a postos, colocando ainda não oficialmente o seu bloco na rua, para tentar de todos os jeitos angariar o seu voto, buscar a sua aprovação. E eu fico me perguntando, mas por quê? Um cara que é um grande empresário, que ganha milhões por mês, vai querer uma vaga como deputado federal para ganhar 20 e poucos mil por mês. Por quê, Carlinhos? Por quê? Hein, Bruno? O cidadão que às vezes tem inúmeras fazendas, é um grande latifundiário, tem uma fortuna incontável, ele vai querer ganhar 30 mil como senador. Por quê? É porque eles sabem que não é o salário real prescrito pela lei que eles ganharão muito mais, pelas posições ocupadas, pelas negociatas a que terão acesso. E gente vai se matar, e matar, para ser eleito. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: a grande eleição universal, a principal eleição do cosmos, essa já está em aberto, ó. E todos aqui podem fazer parte dela, porque eu estou falando da eleição para se tornar filho de Deus. Você não precisará se filiar a nenhum partido político, fique tranquilo. O seu partido é o partido de Jesus, e esse partido não tem fundamentos terrestres. Você não vai ter que fazer nenhum tipo de coligação para estar fazendo parte dele. Basta pessoalmente, com o coração contrito, quebrantado e humilde, caminhar até Jesus e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser um eleito teu, eu quero fazer parte da vida contigo, já agora e muito mais na eternidade. Eu quero estar firmado na rocha que é o Senhor. Eu quero ter transformação, mudança na minha vida. E eu quero ter a certeza de que para sempre o Senhor vai me segurar no seu colo e vai me resguardar e me livrar de todo o mal. Você já é um eleito em Jesus? Você tem convicção disso? Se você não tem, do que é que você precisa? De entregar a sua vida a Cristo. Porque, repito, se você não estiver firmada nele, nada do que foi dito aqui tem valor ou sentido para